Muito bem, boa noite. Que a graça e a paz e a vida esteja fluindo, chegando aí. Na verdade já estava, né? Que a gente possa agora só comungar deste momento, chegando aqui nessa segunda-feira, nessa segunda humana, para testificar isso, a frequência, essa vibe do amor que transcende as oscilações, que transcende as circunstâncias, ou seja, quando eu falo transcende, que está acima disso, que rompe isso, que vai além das coisas que oscilam, das coisas que ficam transitando no vai e vem, numa oscilação, numa frequência cheia de interferências oscilantes. E aqui estamos para a gente romper, para a gente transcender tudo isso, indo além dessas coisas osciladoras, dessas coisas oscilantes, né? E como eu bem tinha dito sobre o texto que eu estou lendo esses dias, Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, está ali acontecendo algo maravilhoso naquele capítulo 2, para aqueles homens que andaram 3 anos e meio, aproximadamente, com Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré é morto, é crucificado, e o que acontece depois que ele é morto? Ele deixa ali uma interrogação para muita gente, não só para as autoridades religiosas, sobre agora, o que é que vai acontecer, né? Como diz aquele ditado, e agora, José? Né? E agora, o que vai acontecer? Só que Jesus sempre esteve avisando para os discípulos mais chegados, os mais íntimos. Ele sempre estava avisando que esse momento ia chegar, mas para eles não temerem, porque Jesus estava empenhorando ali o Espírito do Pai, o Espírito dele, o Espírito Santo. Inclusive, se der para achar aí na internet, para mim botar aqui, é uma passagem das cartas de Paulo. Eu não lembro agora qual é a carta de Paulo, mas tem uma carta de Paulo que ele fala assim, ele diz assim, penhorou o seu espírito, né? Está escrito isso, se você pesquisar você vai achar referência, penhorou o seu espírito, né? Em uma das cartas de Paulo, foi Paulo que disse isso, né? Penhorou, ou então o penhor do espírito, né? Nele nós temos o penhor do espírito, né? Penhor do espírito. E eu acho muito bacana, porque essa palavra penhorar, né, para quem já penhorou alguma coisa, ou teve alguma coisa sua penhorada, você sabe o que isso quer dizer, né? A linguagem bem corporativa, bem comercial, né? O que quer dizer uma coisa que foi penhorada, né? O que quer dizer isso? Foi penhorada, foi dada ali como uma garantia. Foi dada ali como uma garantia. Me lembro que um dia eu fui abastecer num posto e aí o meu aplicativo não estava funcionando para pagar, né, para fazer o Pix, não estava funcionando. E aí o que aconteceu? Eu peguei, estava com um relógio bacana, né? E aí eu tirei aquele relógio e dei pro frentista e falei para ele, olha, fica esse relógio aqui contigo, ele tem muito valor para mim. E até o aplicativo funcionar, eu volto aqui e te pago. E ele disse, tá bom. E eu deixei ali o relógio penhorado ali, o relógio como garantia que eu ia voltar, né? Que eu ia dar minha palavra que eu ia voltar. Senão ele ia ficar com o meu relógio, né? Deixei ali como garantia. Porque mesmo que eu não voltasse, porque talvez até ele já esperaria isso, raramente alguém hoje tem palavra, né? Raramente alguém hoje tem palavra. Nós vivemos um tempo que as pessoas perderam o crédito da palavra. Isso foi à tarde. Quando foi à noite eu voltei. Porque eu queria o meu relógio de volta. Peguei o relógio, paguei, deu tudo certo. Então foi penhorado ali. E aqui está a referência. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 5, diz assim, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Ele nos deu o penhor do Espírito. Você sabia que tem outra referência também que fala sobre isso? Nessa, ele diz assim, nos deu o penhor. Mas tem uma outra referência em uma das cartas de Paulo que ele fala assim, penhor do Espírito, uma coisa assim. Eu não lembro não agora. Mas se pesquisar tem outra. Talvez seja naquelas outras cartas dele lá, não sei se é
Colossenses, não sei se é Efésios, Filipenses, eu não lembro agora aqui qual é. Mas está por aí, né? Mas está aqui, nos deu o penhor do Espírito, né? Penhor do Espírito. Ou penhorou o Espírito para nós. O Espírito Santo, ele é uma garantia da promessa, da palavra de Jesus Cristo, que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco. Ele nos deu uma garantia, e essa garantia é o Espírito. É por isso que, gente, quando a gente anda assim, sem o Espírito Santo, a gente anda sem norte. A gente fica meio assim aqui à deriva, né, quando você anda sem o Espírito Santo. Você pode ter a Bíblia, você pode ter acesso hoje aos evangelhos pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode ter essas mensagens rápidas que hoje são lançadas para você de 15 segundos. Em 15 segundos o cara resume para você o Evangelho de Mateus. Pode ter. Mas sem o penhor do Espírito, nada feito. Porque na primeira tempestade que vier contra a sua vida, no primeiro velório que você participar da tua família, no primeiro luto que você experienciar, a sua fé acaba. Na hora. Não tem perigo, a sua fé acaba na hora. Na primeira de copas, na primeira provação que você enfrentar, a sua fé acaba. Porque a única garantia de sustentabilidade que o crente tem nesse mundo é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, meu amigo. Só o Espírito Santo. Senão, a nossa comunhão com Jesus, ela é condicionada. O que é? Ela depende das condições, né? Eu conheci Jesus, eu me casei, eu consegui bens materiais, comprei um carro, comprei uma casa, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um namorado maravilhoso, aleluia, tenho um emprego maravilhoso, uma profissão, estou ganhando muita grana, nada contra, tudo bem, amém, amém. Mas se uma hora dessas, porque quem é vivo, diz que quem é vivo é mortal, quem é vivo passa por coisas, aí o tempo vai passando. Aí passa um ano, passa 2 anos e vai durando, né? Esses bens que você conseguiu, esse namorado dos seus sonhos que você conseguiu, esse relacionamento que você conseguiu, já está com mais de 10 anos. Aleluia, aleluia. E nada aconteceu, está tudo intacto. E a gente não está aqui desejando que aconteça, não. Eu quero que nem uma vez uma senhora disse para mim, ela olhou uma foto minha e ela comentou assim, né? Ela comentou, dizendo assim, que vocês durem para sempre, forever, eternamente. Que você permaneça assim. Aí eu disse assim, só na foto que eu vou permanecer assim, congelado, né? Porque cada manhã que eu acordo, cada noite que eu durmo, cada dia que eu levanto, eu percebo que minhas células estão se transformando, a coisa está mudando, cada dia está mudando. Mas no entendimento daquela irmãzinha, ela disse assim, que você, até com uma boa intenção, né? Que você fique assim, que Deus te conserve assim para sempre, congelado, mergulhado no Yavon, né? Eu não sei como é que é isso, meu Deus. Como é o nome da coisa? Eu não sei, é o conservante, né? Um conservador. Ele conservar você, conservar a sua argila intacta o tempo todo. E os seus relacionamentos, que tudo seja duradouro. Mas cada ano que eu faço aniversário, eu percebo que tem algo mudando em mim. E não só em mim, mas tudo à minha volta, inclusive os meus relacionamentos com família, com as pessoas, tudo vai mudando. As pessoas que eu amo, elas vão passando por outras transições na vida dela. Elas vão mudando. Não só envelhecendo, mas elas vão mudando a forma de se relacionar comigo. Elas vão mudando. Tem tempos que alguém já ficou mais próximo, agora está mais distante. E às vezes parece que vai acontecer alguma coisa com o cérebro das pessoas que às vezes elas já não sabem conversar mais assim à vontade com você. Muda! Ou então ela acha que você mudou. Esses dias alguém disse assim para mim, alguém falou assim para mim, olha, essas suas mensagens que você fala aí de Deus, isso é loucura. Falou assim, isso é loucura, você está ficando doido desse jeito. Eu fiquei tão assim, engoli assim, sabe, engoli assim a seco assim. Olhei para um lado, procurei algum passarinho para olhar, assim, minha árvore de rapina. Fiquei assim. Aí eu fiquei assim, né? Sabe quando você fica... Lembra aquela canção acho que é do Zé Ramalho, né?
que ele fala assim, nossa relação acaba assim, assim, né? Aquela baby, né? Aí tem uma parte que ele fala assim, nossa relação acaba assim, assim. Eu fiquei dessa forma. Quando a pessoa disse pra mim assim, olha, esse negócio que você fala de Deus aí, você tá ficando doido. Eu olhei assim, procurei minha árvore de rapina, engolia seco, chutei o vento, né? Porque não tinha nada pra me chutar, dei um chute no vento assim, né? Dei um chute na poeira e saí caminhando assim. Sabe aquele caminhado assim, estilo Charlie Chaplin? Aquele caminhado assim de quem tá à deriva, tipo Charlie Chaplin, né? Eu fiquei assim, tipo Charlie Chaplin. E aí o Espírito Santo falou assim, continua. A vida é assim, a vida continua. E aí eu fiquei assim, mas me chamaram de doido. Mas é assim mesmo, a vida continua. Eu disse, mas eu não sou doido, mas chamaram, mas é assim mesmo. E eu fiquei assim, e quem me chamou foi quem eu não queria que me chamasse. Ainda tem isso. Quem me chamou foi quem eu não queria que me chamasse. Às vezes, quem você não quer que te chame de algo vai te chamar. Às vezes, de quem você espera um elogio, de quem você espera um apoio emocional, de quem você espera a companhia, presença presente, próxima de você, você vai ficar esperando, espera 1 ano, espera 2 anos, espera 1000 anos, vira uma caveira, você morre e a pessoa não vai até você. Não vai. Não vai. Por isso que a Bíblia diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Voarão como águias. Mas quem? Os que esperam no Senhor. Não é esperar nos homens. Não é esperar em mãe, pai, irmão, irmã. Vai esperar no irmão para você ver. Fica esperando aí a tua irmã uma hora te dar o ombro amigo e falar assim, eu estou aqui, irmão, contigo, nós estamos juntos nessa. Principalmente em relação a Jesus Cristo. A gente vai percebendo, gente, que essa caminhada com Jesus vai ficando cada vez mais estreita. Vai ficando estreita. Aí a família vai crescendo, vai passando suas temporadas, um casa, o outro se divorcia, o outro fica de luto e vão se afastando de você. E aí você tá ali levantando a bandeirinha ali, JC, vamos gente, vamos falar de Jesus Cristo, JC. Aí a pessoa olha assim, diz assim, esse cara tá ficando doido. Ele não entendeu que a vida passou e que essa fase de JC acabou, né? JC, né? JC. Gente, não sei. Eu não sei vocês, mas o Espírito Santo a cada manhã, quando eu acordo para tomar café pela manhã, ou até quando eu não tomo, como o meu caso hoje, eu nem tomei café hoje, quando eu não tomo café, o Espírito ele vem assim se renovando, aquela força, sabe? E ele diz assim, continua. A palavra para mim hoje foi essa, continua. Eu fiquei assim, mas eu olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei que nem o Charlie Chaplin andando assim, chutando vento, chutando poeira. Eu disse, não tem ninguém. E ele disse, tem sim, o Espírito está contigo. O Espírito Santo está com você, meu filho. Eu fiquei assim, mas eu quero homens, eu quero homens comigo ao meu lado, eu quero os homens comigo. É tão bom, né, gente? É tão bom a companhia dos homens. É tão bom a companhia dos irmãos. Eu amo isso, a companhia dos irmãos, família, sabe? Olha, eu assisti aquela série lá dos 10 Mandamentos. Eu ficava com água na boca ali vendo a mãe de Moisés, Joquebede, né? Joquebede. Eu ficava, uma mãe, Moisés abençoado com essa mãe dele, olha. Meu irmão, só na série, né? Imagina o cara ter a mãe Joquebede, uma mulher altamente espiritualizada. Uma mulher espiritualizada demais, aquela mulher. Uma mulher que o sentimento que ela tinha era o sentimento do Espírito, o sentimento da fé. Ela dizia, vai meu filho, vai nessa fé, vai meu filho. Joquebede. Maria, mãe de Jesus. Imagine ter uma mãe como Maria, mãe de Jesus. Oh, meu irmão. Que fica ali dizendo para você, vamos nessa. Fica Ana, a mãe de Samuel. Imagine uma mãe como Ana, a mãe de Samuel. Eram mulheres que tinham a sua razão de ser. Eram mulheres que tinham um olhar por uma perspectiva diferente. Eram mulheres que estavam na terra, mas elas tinham uma alma que aspirava pelo reino dos céus. E tudo que era delas, elas consagravam a Deus. Os filhos, os netos, os parentes,
os bens materiais, tudo, toda a sua vida era para Deus. Ela sempre que chegava perto de alguém da família, estava ali, e aí como é que está a jornada da fé? Ela não perguntava outra coisa. Ela não perguntava sobre si, e aí, você está bem, você está... Não, porque ela sabia que estar bem era estar com Deus. Ô irmãos, para você que está na fé ainda, para você que ainda é crente, eu quero dizer para você, estar bem para o crente é estar com Deus. Quando o crente pergunta para o outro, como é que você está? Você está bem? Ou ele está ofendendo você, ou ele está muito desviado. Ou então é porque ele está desviado, porque para ele dizer, não é porque eu sou educado, então é porque ele está desviado. Porque a educação do crente é diferente. A gente não tem que perguntar, tá tudo bem? Como é que tá? Não, meu irmão. E aí, cara, tá na fé? Você tá na fé, meu amigo? Você tá na fé nesse feriado? Você tá na fé? Tô na fé, então tá tudo bem, meu amigo. Mas eu tô aqui no hospital. Você tá na fé? Então tá tudo bem. Mas eu tô aqui numa luta que eu tô passando. Você tá na fé? Você tá na fé de Deus? Você tá na fé de Deus? Então, meu amigo, nós saltaremos muralhas. Nós saltaremos muralhas. Eu estou na fé de Deus, mas minha família não está comigo, me chamaram de louco, os amigos tudo foram embora, as pessoas uma hora gostam de mim, outra não gostam, porque diz que uma hora eu sou legal, uma hora eu não sou legal, diz que uma hora eu sou simpático, outra hora eu sou antipático. Isso é o ser humano. O ser humano já devia se aproximar do outro, sabendo que o outro tem toda essa bipolaridade. Por isso que nós precisamos de Cristo. Nós não estamos bem porque hoje nós estamos simpáticos. Nós estamos bem porque nós temos a empatia de Cristo para compreender a sombra do irmão, para compreender a ambivalência do irmão, para compreender o dia mal do irmão, para compreender que hoje a maré não está para peixe, para compreender que as coisas às vezes tem dias que vem angústia, mas não tem nada. A nossa fé é maior do que as tribulações. Nós não esperamos nos homens, nós não esperamos na situação. Nossa condição não depende da condição do país, da condição do mundo, das promessas dos homens, dos reis da terra. Nossa condição está em Cristo Jesus. Nossa condição está na palavra de Deus, nossa condição está na graça do Senhor, e o Senhor penhorou o Espírito dele. É o que nos sustenta, irmãos. É o que nos sustenta. Nem o nosso corpo, às vezes, parece assim, uma coisa assim, confiável. Porque uma hora você está aqui, está sentindo o super-homem, está sentindo o homem de ferro, o homem de aço. Outra hora você passa um momento assim, eu estou sentindo tão frágil agora, o que está acontecendo no meu corpo? Estou sentindo tão frágil. É as oscilações do corpo. Mas a nossa fé, o nosso apoio não está nisso, o nosso apoio está no Espírito. Nossa esperança está no Espírito, nosso Deus é Espírito. É Ele que nos sustenta nesta hora e em todas as horas. É Ele que nos sustenta. Ele que nos alimenta. Ele é que abre portas quando as portas estão fechadas. Foi Ele que sustentou os irmãos ali em Atos dos Apóstolos, diante de tamanhas ameaças, diante de tamanhas questões. É interessante porque quando o apóstolo Pedro, ele negou Jesus, ele não tinha ainda o Espírito Santo nele, ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, é interessante, porque enquanto Jesus estava aqui na terra, estava perto de Pedro, Pedro negou Jesus, Pedro oscilou. Mas depois que Jesus Cristo foi embora, e o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo batizou Pedro, selou Pedro. Pedro, ele começou a ter uma ousadia para falar de Deus. Ele começou a ter uma coragem que ele não tinha antes. Ele não negava o nome de Cristo. Nunca mais ele negou o nome de Cristo. Nunca mais ele negou. Mesmo sob ameaças. Mesmo sabendo que ele estava correndo risco de vida. Para você ver o que é a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Ela nos sustenta de um jeito, irmãos, que você olha para um lado, você não vê parente, não vê aderente, não vê mulher. Parece que todo mundo tem hora que se afasta da gente. Parece que até o gato se afasta de você, os animais, o negócio fica meio assim, fica breu total, mas o Espírito Santo diz, eu estou aqui. Nós vamos passar por essa noite escura juntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O Espírito Santo está aqui.
E isso faz toda a diferença. Não importa o que digam, mesmo que os principais sacerdotes digam que o Espírito Santo não está com você. O que importa é a tua fé. Vai que a tua fé te salvou. É a tua fé que vai te dizer se o Senhor está contigo aí ou não. A minha fé particular, que é a minha fé pessoal, ela diz que o Senhor está aqui comigo. E é isso que me sustenta. Eu sei que as tentações também venham aqui me visitar, venham querer estar comigo. E o Senhor permite essas tentações chegarem até aqui. O Senhor permite, aí vem, às vezes sugesta na mente, uma seta, um pensamento de dúvida, de insegurança para gerar fraqueza, para gerar, insegurança, para gerar ansiedade. Tudo isso vem aqui. Mas na hora que está acontecendo, eu começo a ativar a mente de Cristo, declarando a palavra do Senhor. A minha mente começa a pregar peças, sobre aquele efeito da tentação, do tentador, mas aí eu começo a declarar a mente de Cristo, a palavra. Agora, quando você não tem o Espírito, como é que você vai conseguir fazer isso? Me diga. Como? Vendo vídeo de 15 segundos na internet, eu não sei se vai dar certo isso. Vai gastar a sua vista. Hoje eu não estou nem usando a luz aqui, porque minha vista está um pouco cansada, assim, eu estava assistindo um pouco, o corpo estava frágil, eu não botar sem a luz. Mas se não fosse o Espírito da palavra dentro de mim, como é que seria isso, meus irmãos? Como que seria isso? Como? Porque as pessoas oscilam. Tem pessoas que e é muitas, acho que a maioria, eu tenho que andar com elas pisando em ovos. Já ouviu essa expressão? Pisando em ovos, com medo de falar alguma coisa que desagrade a pessoa e ela bate o telefone na minha cara. Não existe mais isso, né? Não é bater o telefone. Ela me exclui. Ou então, no caso aqui, a pessoa sai da live. Né? Sai da live. Pronto, não quero ouvir isso, não. Sai da live. Porque eu só fico se o que eu estiver escutando me agrada. Tem que agradar meus ouvidos, ele tem que falar o que eu quero que ele fale. Não o que Deus quer que ele fale. Eu quero que ele fale o que eu quero. Aí se eu ficar assim, eu posso acreditar que eu não estou esperando no Senhor, estou esperando nos homens, estou esperando em você. Não. Assim é complicado, porque os homens uma hora estão presentes e outra hora eles não estão. Deus está presente, sempre presente, mas os homens não. Então, sendo assim, eu prefiro esperar em Deus. Sei lá se uma hora eu vou precisar de você e você não vai estar presente. Porque você é humano, você é mortal. Você nesse corpo é mortal. Seria melhor esperar em Deus. A mesma coisa, se você esperar em mim, o tempo todo eu vou esperar. Não espere em mim, pelo amor de Deus. Não espere em mim. Eu sou homem nesse corpo. Espera no Senhor. E outra coisa, se você quer ouvir um mentor, um guru, um mentor que te mentorei, escuta algum que diga para você esperar no Senhor, não para esperar nele. Porque se esse mentor fala para você adorar ele, então esse mentor é um falso mentor. É um falso mentor e está anunciando um falso evangelho. Porque o mentor verdadeiro, ele não aponta para si, ele aponta para Deus. Ele aponta para cima, ele aponta para Deus. Olha, espera em Deus. É Ele que renova as tuas forças. É Ele que renova as tuas forças e que te faz permanecer. Por isso é importante, tão importante, a gente estar nessa comunhão com o Espírito Santo, irmãos. Por isso que é tão importante. Às vezes tem dias que nós queremos pessoas com a gente. E justamente as pessoas que nós queremos naquele dia, elas não estão presentes. Não estão. E aí se a gente for, alguém assim, que vive guiado pelo ego, pela carne, a gente vai ficar ali, vai maldizer, vai murmurar. Mas se a gente for guiado pelo Espírito, a gente sabe, não, faz parte. Não ter essas pessoas hoje comigo, tá tudo bem, faz parte.
Já que ela não está aqui, Joãozinho não está aqui, José não está aqui, Mariazinha não está aqui, mas o Espírito Santo está aqui. Então eu vou ficar com o meu Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo, você fica ali com o Espírito Santo. Eu estou aqui, Espírito Santo. Às vezes me sentindo tão fraco, às vezes me sentindo tão só, às vezes me sentindo sem esperança, às vezes me sentindo tão mal. Mas vem a tua palavra e me diz que tudo isso vai passar. Vem a tua palavra e me diz que tua palavra, ela é maior do que tudo isso. Ela é maior do que o aplauso dos homens. Ela é maior do que a glória dos homens. Ela é maior do que o reconhecimento da própria família. E às vezes eu digo, ô Espírito Santo, eu estou aqui. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, Senhor. E às vezes os que vêm traz uma palavra que eu não quero nem conversar sobre esse assunto, eu queria outro assunto, Senhor. E aí o Espírito Santo diz assim, eu estou aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo vem dizer assim, eu estou aqui. Foi isso que ele disse para Pedro, para João, para Tiago, para André, Filipe, Mateus, Madalena. Ele dizia, eu estou aqui. É tudo que um discípulo de Cristo quer ouvir. É tudo que um discípulo de Cristo precisa ouvir. Ele precisa ouvir aquela voz assim, dizendo assim, ó, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor, nessa noite. Obrigado pela tua presença aqui. As pessoas estão tão inconscientes que às vezes a pessoa me vê na live falando aqui, orando aqui, e a pessoa depois procura outra pessoa para perguntar como é que eu tô. Como é que ele tá? Ele tá bem? Você vê o nível da inconsciência, o tamanho do nível da inconsciência da pessoa. Eu responderia assim, vem cá, você não estava na live não, você não viu não? Ele tá mal, como é que ele tá? Ele tá mal. E como é que é esse mal? Tá lá orando, né? Adorando. Falando de Deus o tempo todo, o cara é chato, não para de falar de Deus. Aí a pessoa, ele tá mal mesmo. Então ainda tá muito mal, tá muito mal. Piorou, agora ele piorou, porque agora é todo dia, fala de Deus todo dia. Antes só era uma vez por outra. Antes ficava falando mais do Buda, falando do Mestre Osho. Agora é de Deus, é de Jesus o tempo inteiro. E ainda tá falando do Espírito Santo agora é do Espírito Santo. Aí a pessoa escuta assim, né? Então ele piorou, o bichinho piorou. Vamos rezar mais por ele, porque o bicho piorou da cabeça, piorou. O nível da inconsciência é tão grande que nem que você dê um choque na pessoa, parece que ela não acorda. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver, né? A pessoa está aqui na frente da pessoa e a pessoa não consegue enxergar. Ela tem que perguntar para o outro. Ela pergunta, como é que ele está? Eu, se fosse você, responderia assim, ele está lá daquele jeito, né? Que jeito? Aí, orando, falando de Jesus, agora fala do Espírito Santo. Piorou, né? Piorou, a situação piorou. A gente tem que ironizar um pouco, irmãos, tem que ironizar, porque se você levar a sério essa tolice, você tá... Diz que quando o tolo é levado a sério, o tolo se sente um sábio. E aquele que levou ele a sério se tornou, sabe o que? Se tornou cúmplice da tolice dele. Né? Se tornou cúmplice da tolice. Não seja cúmplice da tolice dos tolos, não seja cúmplice. Então a pessoa chega, como é que eu faço? Ironiza. Como é que ele tá, rapaz? Piorou, né? Como assim? A pessoa fica assim, sabe, aquela excitação de querer ouvir coisa ruim, querer ouvir notícia ruim. Você fala, piorou, né? Tá agora orando, agora de manhã, de tarde, de noite.
Agora faz uma oração pelo Pai, outra pelo Filho, outra pelo Espírito Santo. Diminuiu mais falar sobre Buda, sobre Osho. Agora é só Jesus Cristo o tempo todo, Jesus, 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 e agora é o Espírito Santo. Piorou, né? Para você ver como é que tá a gravidade da situação. Então ele piorou. Aí a pessoa fica assim, a inconsciência tá ali, ó, rondando a pessoa. Ela fica, tu tá tirando da minha cara, é? Não, cara, tu não quer saber? Piorou. Pô, meu irmão, você viu a live lá, viu o cara, e vai ver que uma pergunta assim, essa pergunta, ela é chamada, sabe do quê? De imbecilizada. E aí quando você tenta responder a sério uma pergunta que é imbecilizada, eu já ouvi essa palavra num livro, viu essa palavra? Como é que é? Imbecilizada. Se alguém pode dizer, não, essa palavra não existe não, mas acho que ela é prima lá da família, lá da palavra imbecil, né? É imbecilizada, né? Ou então abestalhada, né? Abestalhada. Precisa fazer uma pergunta abestalhada. Aí quando você leva a sério essa pergunta, você está sendo cúmplice da coisa, da situação. Não faça isso não. Ironiza. A pessoa, como é que tá? Né? Piorou. Como assim? Conta aí, vai, conta os detalhes. Agora é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De manhã, tarde e de noite. Pai, Filho e Espírito Santo. De manhã, tarde e de noite. Aí o dito cujo vai ficar meio assim perdido na inconsciência. Aí fica assim, como é que é? Aí, agora é direto, Espírito Santo pra lá, Espírito Santo pra cá, Espírito Santo pra lá. Mas aí piorou, né? Nesse caso ele piorou. Aí a pessoa fica assim, fica louca, porque você não foi cúmplice, né? Não colocou lenha na fogueira da tolice, ela não deu corda. Aí a pessoa fica assim, cara, tu tá me fazendo de palhaço, né? Vou levar a sério essas coisas? Não tem como levar a sério a inconsciência, não tem. Não tem como levar a sério. Tem que falar, não, piorou, agora é Espírito Santo direto. E tem como ser outra coisa? Não tem. Cadê as pessoas? Cadê os homens? Cadê a família? Não tem, gente. Não tem. Impressionante como às vezes um irmão ele passa a vida inteira sem um irmão, falar com o irmão, uma mãe sem um filho, e aí no dia do velório do dito cujo, a pessoa vai pro velório. Ainda quer tomar café com bolo ainda. Eu fico assim pensando que cultura é essa? Isso é cultura, né? Me disseram comigo que isso é cultura. Não é a cultura. Ir para velório tomar café com bolo, isso é cultura. São os culturistas, né? São da Cultrix, aquela editora Cultrix. Rapaz, como é que pode, rapaz? É a cultura da Matrix, né? No dia do seu velório eu vou lá tomar café com bolo. São os filhos da cultura matrixiana, né? Irmão, aproveita o irmãozinho enquanto ele está aqui na Terra. Toma um café presencial com ele. Ou então faz uma chamada de vídeo. Conversar com o irmãozinho. Enquanto o irmãozinho, como o irmão me chama aqui de irmãozinho, enquanto o irmãozinho ainda está aqui. O irmãozinho. Falar em irmãozinho, eu me lembrei de um irmãozinho, inclusive. Esse irmãozinho eu só vi ele uma vez na minha vida. Foi quando eu passei uma semana lá em Betim. Estava lá hospedado na casa do amigo, em Betim. E aí, no último dia que eu estava lá, era um dia de domingo, meu voo era tarde, no final da tarde, eu estava me preparando, já me arrumando a mala para ir embora. E aí esse irmãozinho chegou lá para fazer um serviço na casa que eu estava. Ele ia capinar, né, uns matos que tinha lá, uns capim lá. Ele levou uma enxada para capinar ali. E esse irmãozinho cheio do Espírito Santo, ó, cheio do fogo. E lá, como lá estava frio, né, nesse tempo, o irmãozinho estava todo com a camisa abotoada até aqui, assim, ó, manga comprida, calça social e capinando lá. Ele é de uma religião assim que as pessoas são bem ortodoxas, né? Ele estava todo, mas também estava fazendo frio, né? Ele capinando lá todo socialzinho assim, capinando. Aí quando eu ia saindo assim, eu vi aquele irmãozinho. Aí o dono da casa falou assim, esse aí, ele faz parte do meu grupo de oração. Quem é ele? Aí disse assim, a gente chama ele de irmãozinho. Aí eu, ele é o irmãozinho. Irmãozinho, vem cá, irmãozinho. Aí ele veio. Quando ele veio assim, aí ele olhou pra mim. Ele não perguntou como é que eu tava. Ele só falou assim, rapaz, eu vi ele assim mesmo lá em casa. E eu olhei assim. Aí o rapaz, ele tá falando com você. Aí eu, o quê?
Aí, foi assim que eu te vi mesmo lá em casa, com essa roupa aí, você tava com essa blusa aí, quando eu vi na visão. Pô, na hora que ele falou isso, meu corpo começou a vibrar. Sabe, começou, aí eu vi que a gente não estava só a gente ali, aí eu vi que a atmosfera mudou, né, algo desceu ali, né, a vibração, a esfera espiritual mudou totalmente. E eu comecei a ficar sob o efeito daquela vibração que estava naquele momento ali entre a gente, aquele magnetismo espiritual. E aí nisso, a pessoa disse assim da casa, assim, irmãozinho, ele tá indo já embora, vai pegar o avião, você não quer fazer uma oração por ele antes dele ir embora? Para Deus abençoar a viagem dele? Aí ele, sim, faço, é uma honra para mim orar por esse homem, porque na visão eu vi que ele era o ministro da palavra e tal, aquela coisa, e eu honro os ministros da palavra, eu aprendi isso na minha igreja, honrar os ministros, e eu, irmão, pode orar, não tem isso comigo não, pode orar. E eu fechei logo meus olhos, estava de peito aberto para receber, gente, aquilo, estava crente, eu estava crendo. E na hora que eu fechei os olhos, aquele irmãozinho, sabe, ele começou a fazer uma oração que eu não entendi muito o que ele falava. Eu sei que quando ele triscou os dedos dele na minha testa, e eu senti assim aquela mão calejada, sabe? Bem calejada a mão dele, bem grossa assim, bem rude, né? Ele trabalha esse trabalho braçal e tudo, e quando ele triscou, assim eu senti a mão dele, os dedos bem calejados, bem grossos, mas também senti uma coisa nos dedos, eu senti fogo. É como se tivesse assim uma lâmpada acesa, ou uma vela acesa. E quando triscou na minha testa, eu senti aquele fogo queimar. Quando queimou, irmãos, parece que veio assim uma bola de fogo no meu corpo, que eu caí no chão, assim, eu estava num degrau, fiquei escorado no chão naquele degrau ali. Parece que meu coração quase sai pela boca, assim. Houve naquele momento um arrebatamento dentro de mim, um êxtase, eu entrei num êxtase, num estado de êxtase. E a coisa foi tão forte, e eu acho que eu dei um grito também na hora, foi muito forte, que um outro vizinho lá do outro lado da casa meteu um chute na porta, abriu a porta, perguntou: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Estão matando quem aqui? E aí quando ele viu que a coisa era uma atmosfera espiritual totalmente, aí ele ficou todo errado também, porque ele também não acreditava, mas ele sabia que o pessoal de lá tinha essas reuniões, né? Tinha esses encontros, que baixava lá uma coisa lá, que o negócio pegava, mudava o ambiente. Eu gosto disso, eu amo essas coisas. Eu sempre digo, quando alguém me convida, vem na minha casa, eu digo, espero que na sua casa tenha um momento desse. O momento do irmãozinho, eu chamo assim, é o momento do irmãozinho. O momento que o irmãozinho vai fazer a oração. Irmão, eu sei que eu fiquei ali. E depois que, engraçado, primeiro eu fiquei, parece que uma coisa estava saindo de mim assim, sabe, fiquei quase sem fôlego, depois foi voltando o fôlego. E à medida que o fôlego foi voltando, eu comecei a rir tanto. Eu ria tanto que parece que eu tinha tomado, sei lá, acho que eu tinha tomado um chá de ayahuasca. Fiquei rindo, irmão, rindo. Eu sei que o irmãozinho saiu dançando, dando glória a Deus, sabe, cantando, pulando num pé só. E eu fiquei assim, por que ele está fazendo isso? Eu sorrindo e perguntando a ele assim, porque ele está feliz. Ele está feliz porque ele foi usado por Deus para abençoar a sua vida. Aleluia! E ele dizia assim, eu já vejo você, ele falava assim, eu já vejo você fazendo a obra, fazendo as missões aí, ganhando vidas. E ele começou a ficar ali celebrando, sabe? Celebrando, se alegrando, dançando ali. E me deixou e saiu lá para ele dançar lá, só ele e o Espírito Santo, nem ligou mais para mim. E aí já tá chegando a hora do meu voo, eu saí com a pessoa que ia me deixar no aeroporto. E no percurso indo, nesse dia ia ter jogo, né? E o pessoal preocupado em chegar logo, porque quando tinha jogo aí, né? Não sei se era o Atlético Mineiro, diz que muitas coisas ficam interditadas, né? Aqui também acontece isso. E aí eu sei que a gente naquela pressa para chegar antes do jogo, eu não lembro o nome do lugar, não lembro agora o nome do lugar, não sei se era, eu não lembro, é Pampulha, seria esse nome? Não sei se Pampulha não sei se é em Pampulha, não sei. Porque pode ser que Pampulha não seja aí, né? Se for, me corrija aí, né? No caso, o Beto, que mora em BH, deve saber. E eu sei que eu estava indo e me acabando de rir. E o cara rindo também. E o cara começou a rir por causa do vizinho que entrou de uma vez, pensando que estava tendo alguma coisa lá. Estavam me matando. E começou aquele rir, a gente estava assim, que nem aquela situação que a pessoa chama chapado, né? Estava chapado. E a gente ali chapado, rindo, chapado.
E aí, aeroporto da Pampulha, pronto, demorou, é isso aí mesmo, pronto, o aeroporto da Pampulha, foi esse lugar que eu fui. E aí a gente indo, e eu chapado, indo para o aeroporto da Pampulha e rindo. Hoje é Confins, né? Ah, certo. E eu rindo, rindo. Foi um negócio muito tremendo. Foi um negócio tremendo, gente. Foi tão tremendo que quando eu entrei no avião, eu disse assim, eu lembro quando eu fui meio assim com medo, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de andar de avião. Mas quando eu voltei, meu irmão, rapaz, eu tava tão chapado que eu disse, eu não tô nem aí o que acontecer com esse avião. O Espírito Santo está aqui comigo, e é isso que importa. É isso que importa, o Espírito Santo está aqui comigo, meu irmão. Irmão, quando o Espírito Santo está com você, o medo sai. O medo sai, você começa a rir. Dizem que teve um momento que os religiosos prenderam Pedro e João, porque eles estavam falando de Jesus. E aí dizem que eles pegaram, rasgaram as roupas deles, né, e começaram a deitar eles assim no degrau da escadaria do templo, e os soldados do templo começaram a açoitar Pedro e João. Ficaram açoitando ali, dando uma chicotada nele lá, uma quarentena neles. E o povo todo olhando, e naquele momento, os religiosos pensando que aquilo ia causar um certo temor em Pedro e João, né, um medo, né? Diz que o Pedro olhou para o João e disse assim, João, esteja feliz, meu amigo, porque nós estamos sendo dignos de sofrer essa afronta, esses açoites por amor do Mestre, por amor do Mestre. E quando eles começaram a se alegrar com aquelas chibatadas, dizem que os religiosos olhavam e falavam assim, nossa, como os mártires são fanáticos. Eles falavam, como os mártires são fanáticos, né? Porque eles achavam que isso era fanatismo. Eles não captavam a alegria do Espírito que havia naqueles homens. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Parece loucura para ele. Loucura. Eles não compreendem. Tem que ter o Espírito Santo, gente. É necessário. Isso foi meados de 2001, né? Quando eu entreguei para Jesus, tive um encontro com Jesus, né? Eu me lembro que eu comecei a frequentar um grupo, né? Na época, né? Eu frequentava uma igrejinha. E eu ali tive a bem-aventurança de ter sido acolhido por um grupo que estava dentro da igreja. Esse grupo, que era o grupo de jovens, me acolheu. E começaram a orar muito por mim, me acompanharam, me discipularam mesmo. E eu, cheio de resistência na época, cheio do ego, né? Se hoje eu tenho ego, imagina naquele tempo, o negócio foi sério. É preciso muito amor, tiveram muito amor pela minha vida. E o próprio Deus, né? Já estava fazendo, porque, gente, não basta só as pessoas nos tratarem bem. Quando a gente chega na igreja, sabe, nos amar, eu quero um pastor que me ame, eu quero que o meu mentor me ame. Não basta só isso. Porque essas pessoas que me amaram naquele tempo, elas nem estão mais comigo hoje. Umas já faleceram, outras se desviaram e outras estão ainda falando de Deus, mas não falam comigo. Pronto, é assim. É assim que acontece. Até porque faz muito tempo, né? Faz muito tempo isso. 2001. Porém, quando aquelas pessoas me amaram, eu aproveitei aquela oportunidade. É o que eu digo para você, tem alguém te amando, alguém de Deus, aproveita. Para depois você não ficar aí se remoendo, murmurando, se maldizendo. Fulano não está me amando mais. Meu irmão, nós estamos esperando em Deus, não é nos homens, não. Tem um homem te amando, aproveita hoje, porque amanhã pode ser tarde. Não sabe quanto tempo isso vai durar. Sabe não. E eu sei que eu aproveitei aquele momento que estavam me amando, foi tão bom. É tão bom, né? O beabá, o abecedário, o tempo do leitinho é tão bom. E cuidando de mim, e eu reclamava do pastor, reclamava que foi errado o que ele falou, e aí a pessoa ia lá, não, mas perdoa, não é assim, perdoa. Aí eu, tá bom, vou perdoar, e eu todo zangadão, cheio do ego, né? E aí me amando, e o pessoal começou a jejuar por mim, Deus fez as pessoas lá jejuarem por mim, se consagrarem. Irmãos, isso foi acontecendo durante um mês, já foi havendo uma mudança na minha vida.
E lá tinha uma reunião chamada Busca do Espírito Santo. E eu não ia para essa reunião, não ia. E aí eles começaram a falar para mim, por que você não vem para a busca do Espírito Santo? Eu disse, eu não quero buscar o Espírito Santo, não. Eu só quero só minha bênção, meu milagre e pronto. Só quero isso. Aí disse, mas você precisa do Espírito Santo, rapaz. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Não, não quero o Espírito Santo, eu quero só as bênçãos, eu não quero o Espírito Santo. Mas aí o Espírito Santo começou a me acochar, começou a funilar. Deus começou a revelar coisas, mesmo eu nem tendo o Espírito Santo, Deus foi me revelando coisas. Foi fazendo eu entender que eu precisava do Espírito Santo. Foi fazendo eu me decepcionar com os meus amigos do mundo, com meus amigos da Matrix. Aí eu fui me decepcionando e foi sobrando só os irmãozinhos da igreja para estar comigo. Só os irmãos da igreja. E isso num processo de 2 meses. Olha como a coisa foi rápida. Tem gente que está há 100 anos falando de Deus e ainda tá com mimimi. Ainda está reclamando de mim. Dizendo que eu não fui, que eu não amei direito a pessoa, que eu me esqueci do aniversário da pessoa. E aí eu estava em 2 meses só. Pensa só, 2 meses. E tudo isso acontecendo. Aí 3 meses, e eu ainda lutando, tentando ser do meu jeito. Com 3 meses eu estava andando naquela guerra ainda. Eu estava indo, mas estava naquela guerra. Ô irmãos, quando deu 4 meses, eu estava assim numa oração lá e eu estava triste desse dia. Eu me lembro que nessa época, minha família, muitos não eram ainda da fé. Eu fui ameaçado pela minha família. A minha família disse assim, ó, se você for para essa igreja hoje, eu vou lá e vou fazer o maior barraco lá na porta dessa igreja para você ficar envergonhado. Aí eu fiquei assim, mas por quê? Eu só quero ir lá para mim receber minha bênção, o que tem demais? Não vá, tá indo demais, já está ficando fanatismo. Aí falaram que o pastor da igreja ia me deixar fanático, né? Eu ainda não era nem batizado nas águas, sabe? O pessoal já é estranho, né? Já pensa que está ficando fanático. Só porque eu estava indo toda semana, 2 vezes por semana eu estava indo. Eu ia na sexta e no domingo. Aí, meu amigo, quando eu fui nesse dia na sexta, aí eu falei para um colega meu lá, que era um obreiro, né? Eu disse assim, olha, disseram da minha família que vão vir aqui hoje fazer um maior barraco aqui, porque eu tô aqui, vão xingar o pastor de ladrão e tudo. Aí esse obreiro falou assim, não se preocupe, eu passei o dia sem comer hoje, eu estou em consagração, e certos males, eles saem com jejum e oração. Se esse mal vier, eu vou orar. Não se preocupe, fique lá na frente, feche seus olhos e não se preocupe que nada vai tirar sua concentração, se depender de mim. E eu fiquei, poxa, meu, que glória, que bênção. Agora eu ouvi o que eu queria ouvir. Aí pronto, foi uma bênção. Quando terminou, eu perguntei assim, aí alguém veio aqui? Aí disse, olha, se veio, não entrou não. Não entrou não. A igreja ficou cercada por um campo de força de fogo do Espírito Santo, que não conseguia. Quem estava com segunda intenção não conseguia atravessar esse campo de força. Ele fez uma barreira ao redor da igreja. Caramba! E eu comecei a gostar daquilo. Eu disse, rapaz, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Aí quando deu 4 meses, aí um dia eu estava à noite lá, né? E aí o pastor perguntou, ele fez um apelo para quem queria se batizar nas águas. E tinha um batistério atrás do púlpito onde ele estava pregando. Ele disse, se você quiser, quando terminar aqui eu te batizo. Eu sempre tive problema com esse negócio de batismo, né? Desde a minha infância. Me lembro que meu pai sempre procurava um padrinho, um amigo dele, mas sempre quando meu pai pedia um amigo dele para ser meu padrinho, o amigo dele ia embora, deixava de ser meu padrinho e ia embora. Eu nunca tive sorte com a questão de padrinho, parece que Deus não tinha isso para mim. E eu ficava meio triste por isso, porque me chamavam de pagão, dizendo que quem não era batizado era pagão, e eu era chamado de pagão, olha. Hoje eu assisto uma série que os caras lá são chamados de pagãos, né? Porque eles são os vikings, né? Os nórdicos lá da Noruega, são os pagãos. E eu era chamado de pagão, porque eu não era batizado, né? Porque eu não tinha padrinho. E aí uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor falando do batismo, né? E aí ele falou que não precisava de padrinho. Ele mesmo batizava você. Ele não precisava de churumelas. Era só crer, se batizava. Aí eu fiquei dentro de mim pensando assim, poxa, se eu fosse crente, se eu cresce, ia ser tão mais fácil me se batizar e deixar de ser pagão, né? Era só levantar a mão, o pastor me batizava. Mas o problema é que eu não creio, sabe? Eu não creio como os crentes. Eu sou mais assim de outra... Eu sou pagão, né? Eu sou pagão, mas eu vou para ir para missa. De domingo eu vou para missa. Na esperança de um dia, sei lá, me batizar, de ter um padrinho.
E eu nunca tive um padrinho, nunca deu certo em ter um padrinho. Vivi o tempo do tempo que eu ia para essa religião, eu era pagão, eu era chamado de pagão. E até os fiéis lá da paróquia me desprezavam. Eu ficava assim tão triste, né? Tão à margem, tão a ver navios. Eu que não crismei, me falaram que vou para o inferno, porque não tenho a carteirinha da crisma. Pois pronto, somos dois. Eu não crismei, não fiz catecismo, não fiz a primeira comunhão. Pagão mesmo. Condenado ao fogo, sem direito à indulgência. Né? Daí nem passa na porta do purgatório, é queimando no fogo direto. Mas aí, eu ouvindo no dia lá o pastor, eu fiquei convencido, gente. Eu disse, rapaz, quer saber? Eu não consegui padrinho até hoje. Eu já estou vindo para cá. Estou até gostando. Eu estou vendo só coisa boa. Então só estou sendo abençoado. Nunca me senti tão amado na minha vida como eu estou me sentindo aqui. Eu vou me batizar. Quer dizer, aproveitei o tempo que eu estava sendo amado por aquelas pessoas. Tem pessoas que não sabem aproveitar o tempo que a gente está amando ela. Elas não sabem aproveitar o tempo que ela está sendo amada pelo homem, para ela crescer em Deus, crescer no espiritual. Ela não sabe. Não, eu quero o homem o tempo todo comigo. Irmão, nem Jesus ficou o tempo todo com Pedro. Ele teve que ir. Ele disse, Pedro, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha, rapaz. Não, Jesus, fica o tempo todo com a gente. Não, eu vou ter que ir embora. Você tem que aprender o que é o amor. O amor diz que tem tempo para tudo, tem tempo que ele vai embora. Para você ter um outro tipo de amor mais evoluído, um amor dentro de você. Um amor próprio aí em você. O Espírito Santo quer estar dentro de você. E não só em Jesus. E aí eu sei que eu fui... Quando o pastor perguntou, quem vai querer se batizar? Eu levantei minha mão. Pai, quando eu levantei, os irmãos estavam comigo, começaram a ficar tudo felizes. Irmão, meu Deus, não acredito que ele vai se batizar. Eu vou me batizar. Aí quando terminou, batizou eu e uma senhorinha, uma velhinha. Só eu e a velhinha. Ninguém nem tirou fotografia nossa, gente. Ninguém nem tirou foto. Não teve aquela festa toda, não. Teve, não. Só os céus viram. Só o mundo espiritual viu o dia do meu batismo nas águas. Eu estava com 4 meses frequentando ali a cátedra. Aí eu me batizei. Depois daquilo que eu me batizei, aí depois teve o dia lá da Santa Ceia, né, da Eucaristia, do pão e do sangue, do vinho e do pão. E eu comi, eu participei, irmão. Ô, irmão, foi tão bom. Foi tão bom, porque eu me lembro que quando eu ia para a missa, eu não participava do momento da comunhão. E uma vez, sem querer, eu consegui botar a hóstia na minha boca. Depois quase que me excomungaram lá. Quase que me mandaram na fogueira, porque eu botei a hóstia na boca sem ser batizado, sem ser um pagão. Disse que eu blasfemei. E que eu estava condenado porque eu botei a hóstia na boca sem poder, porque eu não era batizado. Era pagão. Mas aí, quando eu conheci o Evangelho, sabe aquele peso que sai de você? Aí eu comecei a entender aquela passagem assim, conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Foi um alívio na minha alma. E isso, ó, com 4 meses, me batizei nas águas. Aí com 5 meses, eu consegui um emprego. Eu estava desempregado, consegui um emprego. A porta de emprego se abriu e foi um emprego bom, porque eu tinha tempo para trabalhar e tinha tempo para ir lá, para estar na igreja, trabalhando na igreja com os irmãos. Foi muito bom. Ô tempo bom. É como eles chamam, né? O primeiro amor. Foi o primeiro amor. Foi um tempo muito bom. Fui muito mimado nesse tempo pelos irmãos. Foi muito bom, irmãos. Muito bom. Muito cuidado, né? E aí deu 5 meses, eu consegui aquele emprego. Aí foi quando eu consegui o emprego, a minha família começou a se acalmar. A minha família começou a ver a mudança. Aí pararam de me criticar. Pai, Deus está abençoando ele. Deus está abençoando. Tá fazendo bem, né, para ele. Conseguiu um emprego e tal. Quando chega essa parte do emprego, né, a gente começa a ser mais respeitado, né? A parte financeira chegou. Aí pronto, consegui um emprego. E aí, irmãos, quando deu 6 meses, eu comecei a participar da reunião da busca do Espírito Santo. Comecei. Aí eu ia toda quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo. Aí quando deu 7 meses, eu não aguentei mais. Eu comecei a querer ir todo dia. Eu ia todo dia, eu só não ia o dia que a igreja estava fechada. Todo dia eu estava indo. Todo dia. Até quando eu trabalhava, quando eu vinha do trabalho, eu descia do ônibus, bem na porta, porque a parada descia bem na porta da igreja, eu descia lá, todo com a farda do trabalho, e chegava lá perguntando, como é que foi hoje, como é que foi hoje, como é que foi? E conversava com os irmãos. Era assim. Aí quando deu 8 meses, eu me lembro que
Nesse dia a gente fez um trabalho muito grande lá na igreja. E aí eu me lembro que à noite ia ter um evento, um show. Era um show de uma cantora na época, a cantora Aline Barros e Cassiane, na nossa cidade lá. E aí teve esse show, esse evento, né? Isso foi no sábado sincero, né? Tinha que ser no sábado sincero. E aí o pessoal lá do grupo de jovens que eu fazia parte me convidaram para ir com eles, né? Para esse evento. Vamos lá e tal, vai ser legal e tal. Aí eu, tá bom. E eu já estava buscando o Espírito Santo nas reuniões de quarta-feira, né? Eu aprendi assim, né? Na questão de buscar o Espírito Santo aí. Tava buscando. E nunca dava certo. Eu sentia às vezes assim aquela quinturinha, talvez Espírito Santo e nada. E eu nunca imaginava o que ia acontecer nesse show. Aí eu vou para esse evento. Quando chega lá no evento, aí quem tá cantando lá, a Cassiane estava cantando. E na época tinha uma canção dela que estava aí bombando, né? O nome da canção era 500 graus de fogo e poder, né? 500 graus. 500 graus o nome da canção. E aí, quando eu tava lá, que ela começou a cantar essa canção, rapaz, eu comecei a ver pessoas caindo no chão, e eu nunca tinha visto aquilo, porque na minha igreja o pessoal não acreditava nessas coisas. Eu comecei, o que tá acontecendo ali? O povo caindo no chão. E aí a minha amiga falou assim, não, eles dizem que estão recebendo o Espírito Santo. Eu disse, e é assim? Porque lá na nossa igreja não é assim. Não, aqui pra eles é assim. Aí eu disse, cara, eu vou dizer uma coisa pra você, eu tô com medo. Aí ela disse, eu não gosto também disso não. Aí eu disse, não, mas eu tô com medo. Eu vou te dizer uma coisa, que eu nunca senti um medo assim. Aí por quê? Porque eu tô com medo e ao mesmo tempo eu tô sentindo que isso é Deus. É tipo como se eu estivesse com medo de ser abraçado por Deus. Eu tô com medo de conhecer Deus. Aí ela ficou assim, para com isso. Eu disse, eu não estou entendendo, eu sinto que isso é Deus, mas eu tô com medo. E também eu tô com vergonha, eu não quero que isso aconteça comigo aqui não quero cair. Não vai acontecer com você não. É só não dar atenção para isso. Só que eu não consigo, cada vez que cai alguém eu me arrepio. Cada vez que o irmão caía do lado, eu me arrepiava. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí, quando a cantora falou assim, ela disse assim, Deus está pegando pessoas aqui na frente, mas ele vai pegar pessoas lá atrás também. Eu estava lá atrás. Irmãos, quando ela falou isso, Deus vai pegar pessoas lá atrás. Ela mudou, ela cantou uma outra música. Ela cantou uma música, que essa música marcou muito, foi o dia do meu batismo, né? Essa música, ela cantou a música do Jacó, falava do Jacó, que é uma canção que diz assim, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai me impedir. A unção de Deus sobre mim. Olha, a música do meu batismo, gente. Essa foi a música do meu batismo. Aí eu sei que eu tava assim na minha... Aí eu falei pra minha amiga assim, olha, eu tô sentindo uma coisa. Aí ela disse, o que? Para com isso. Assim, para de pensar nisso, para de ficar mentalizando. Aí eu disse, Aí quando eu falar assim, ó, vamos embora daqui, porque vem uma coisa que quer me pegar. Quando eu falei assim, vamos embora daqui, que vem uma coisa que quer me pegar, irmãos. Parece que aí eu tive tipo uma visão. Fechei meus olhos, é como se eu visse assim uns anjos vindo com um saco muito grande. Tipo aquele saco de açúcar, aquele saco de arroz, né? E aí eles abriram esse saco em cima da minha cabeça, e quando eles abriam, o que é que vinha no meu corpo? Fogo do Espírito Santo. E quando esse fogo desceu, irmãos, só me lembro de eu baixar a cabeça, botar a mão no meu rosto assim para ninguém olhar, que eu tava com vergonha, porque tinha muita gente lá, muitos jovens, muita gente. Era um grande evento. Eu botei a mão e ali pronto, começou. Meu coração de pedra começou a se derreter todinho. Foi muito forte. Eu lembro que eu fui ficando tão suado, eu suei muito, que minha calça, eu estava usando uma calça social, a calça ficou pregada assim na minha perna. Toda molhada, parecia que eu estava saindo de uma sauna, gente, de uma sauna. Essa foi a minha experiência. E aí eu me lembro que os meus colegas, como a igreja que eu frequentava, eles não acreditavam muito na manifestação dessa forma, eles ficaram meio assim escandalizados, e ficaram eles queriam sair de perto de mim, mas não podiam, porque eu estava com eles. E eles ficaram meio assim, porque eles ficaram pensando, poxa, como é que ele vai para a nossa igreja e está recebendo o Espírito da forma que aqueles irmãos de outra igreja estão recebendo? Pois é, ali já estava a revelação que eu não ia permanecer lá, né? Já estava a revelação que eu não ia permanecer lá, porque o meu chamado era diferente. E aí eu me lembro que eu ali, né, parecendo um bebê chorando, porque eu nasci de novo naquele dia. Aí eu vi uma irmãzinha que não era da minha igreja.
era de outra igreja. E aí essa irmãzinha falou assim, glória a Deus, confirma a obra, Senhor, na vida do teu servo. Ela falava dessa forma, irmãzinha. Uma saia longa, do coquezinho, né? Confirma a obra, Senhor, na vida desse teu servo. E aí e os meus colegas tudo assim, meio com aquele mal-estar, porque lá na nossa igreja não era assim as coisas, né? E aí eu... Só que eles não podiam fazer nada, que eles sabiam que eu estava naquele momento sendo ungido, estava vindo a unção, o Senhor ungindo minha cabeça com óleo do Espírito. E todos meus irmãos ficaram ali assistindo aquilo acontecer, mesmo sem concordar. Ficaram assistindo. E aí alguns foram embora, mas a minha amiga ficou comigo. Porque naquele momento é como se eu tivesse feito assim, sabe aqueles exames que você faz? Não sei se alguém já fez aqui aquele exame de endoscopia, né? Eu já fiz uma endoscopia. Quando você termina, né, você fica precisando de alguém para conduzir você pela mão, né? Ou então, quando você bota um colírio nos teus olhos, que dilata a pupila, né, e você precisa de alguém ali estar perto de você, porque senão você não vai enxergar direito, pelo menos no começo. Eu fiquei dessa forma. Eu fiquei tão extasiado que a minha amiga ela ficou do meu lado. Ela sabia que ela tinha que ficar ali, porque quando a manifestação foi cessando, foi acalmando, e essa irmã que não era da minha igreja, ela estava ali orando e ela estava me abanando. Ela estava com aqueles leques, né, de abanador, estava me abanando, por causa do calor. Isso foi lá no Piauí, né? Quente, né? Estava muito quente no Piauí. E ela estava me abanando. Me abanando. E aí eu me lembro que eu estava com a mão assim, e quando eu tirei a mão, aí minha amiga botou a mão assim, me passando assim a mão assim, calma, tipo assim, ó, calma, 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 vai passar. E eu aqui, mas eu não quero que passe não. Eu não quero que passe não, tá tão bom. Eu quero que isso seja para sempre. E ela, calma, vai passar. E eu, passar pra quê? Aí eu falei assim, eu não sei o que aconteceu comigo. Aí ela olhou assim, tu foi batizado? Aí eu disse, mas Deus batiza fora da igreja. Na época, né, o menino, né? Me lembro que eu era um menino na época, eu tinha o quê? 21 anos. Aí eu disse assim, e Deus batiza fora da igreja? Eu não sabia, né? E ela disse, ô meu bebê, ela me abraçou, disse assim, parabéns, porque os irmãos são assim, né, gente? Os irmãos, eles dão parabéns é por isso. Enquanto hoje o mundo corporativo te dá parabéns porque você vai viajar para águas de Lindóia, para não sei para onde, para as Maldivas, os irmãos dão parabéns quando você é batizado com o Espírito. Se bem que eu não sei se está acontecendo ainda hoje, né? Eu não sei se hoje ainda acontece batismo com o Espírito Santo, como aconteceu no meu tempo. Eu não sei, porque o negócio está tão sério nesses dias que eu não sei se está acontecendo mais. Eu sei que a irmã me abraçou. Quando ela me abraçou, irmãos, eu comecei a chorar. E eu fiquei amolecido. Eu fiquei amolecido. E eu perguntei assim, o que foi que aconteceu comigo? Eu perguntei, ela, o que foi que aconteceu comigo? Aí ela olhava para mim assim, disse assim, nossa, aí eu disse, o que foi? Ela disse assim, teu rosto mudou. Aí eu, como assim? Ela disse, tem um brilho nos teus olhos. Meu Deus, eu começava a chorar. Eu penso numa situação que você sabe quando você está chapado, que a pessoa tenta te levantar para ir para casa e você cai na cadeira, e levanta e você cai de novo na cadeira. Eu fiquei desse jeito, irmãos. Aí eu sei que ela pegou minha amiga, o nome dela é Shirley, hoje ela é uma pastora, né? Tem uma filha. Ela ficou me conduzindo assim pelo braço. Aí ela disse, você aguenta caminhar? Aí eu fiquei assim, aí eu falei assim, eu acho que eu aguento. Aí ela, bora. Aí eu fui. Cara, ela me tratou como um bebê, porque foi isso que eu vi naquele dia, um bebê, eu nasci de novo. Tomei minha ayahuasca, eu fiquei um bebê. E aí ela foi conduzindo assim. Aí disse, tu aguenta mesmo caminhar? Que eu tô te achando tão assim, tu tá todo grog. Eu fiquei todo grog, tu sabe? É grog, né, que chama? Eu fiquei todo grog. Assim, eu dizia, aí eu perguntava, vem cá, ela que é. Eu ficava, sabe quando você tá meio embriagado, que você fica repetindo as palavras? Você fala 1000 vezes a mesma coisa. Eu fiquei assim, vem cá, ela, o que foi? Shirley, ela, o que é? O que foi que aconteceu comigo? E ela, para com isso, tu tá bêbado. Eu disse assim, eu não sei. Eu disse, vem cá, o que foi que aconteceu comigo? O que foi que aquela mulher fez, que ela mandou um negócio vir pra mim, me aconteceu alguma coisa aqui comigo, o que foi? Aí ela, quem mandou você tomar ayahuasca? Agora tá assim. Aí eu fiquei, rapaz, gente, você muda. Você começa a entender por que pessoas assim como eu não tem vontade de apreciar mais nenhuma bebida?
Você consegue entender porque que eu que já bebi, que já experimentei os prazeres, sabe? Eu já aproveitei, experimentei, o mundo me mostrou os prazeres, a maneira química de extasiar a consciência. Eu sei como é que é. Mas eu te digo, não se compara o dia do novo nascimento. Não se compara, eu vou falar assim, a ayahuasca do Espírito. Não se compara. Se você não é mais o mesmo, cara, depois dali, você não é mais o mesmo. Você fica assim, vem cá, o que foi que aconteceu comigo? Aí a pessoa, vem cá, tu tá normal, Não, mas o que foi que aconteceu comigo? Se eu lembrar muito, eu vou começar a chorar aqui, irmãos. Porque nesse dia, foi por causa desse dia que eu estou aqui hoje, falando o que eu estou falando. Isso aconteceu em 2001. Eu tinha 21 anos de idade. Já passaram um bom tempo já, né? Nós estamos em 2026. E disseram para mim que eu ia esquecer isso, com o tempo eu ia esquecer, que eu ia esfriar. Eu disse, se foi só uma emoção, realmente. Pois tudo foi embora. As emoções passaram. Mulher passou. A bebida passou. A cachaça passou. A cerveja passou. Tudo passou. Mas esse negócio continua. Meu Deus. Esse negócio continua. Esse negócio continua. Hoje não dá mais para continuar falando. Parou já. Gente, graça e paz para vocês. Só lembra disso. Sem o Espírito não dá. Sem o Espírito não dá. Mas com o Espírito, você pode perder pai, pode perder o amor de mãe. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é sofrer a indiferença da própria família. Eu sei o que é sentir a frieza da família por causa da tua fé, por causa da minha fé. Mas isso continua. A unção é permanente, viu? Uma vez que você experimentar desse chá, você nunca mais será a mesma pessoa. Pedro, quando experimentou isso, Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro nunca mais foi o mesmo. Diz a história da tradição da igreja que quando Pedro foi morto, eles iam crucificar o Pedro. E o Pedro disse assim, eu quero dar uma sugestão para vocês. Aí, qual é? Aí, de cabeça para baixo. Aí o soldado, como assim? De cabeça para baixo. Aí ele disse, tá bom, seu pedido é uma ordem. E crucificaria de cabeça para baixo. Irmão, só uma pessoa que bebeu o chá do Espírito pode falar uma coisa dessa. O Espírito, ele é extravagante. Eu nem pensei que quando eu ia me lembrar do dia do meu batismo. Faz tempo, né? Mas eu me lembro como se fosse a semana passada. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu cheguei a não ter certeza, a ter dúvidas. Muitas coisas. Coisas bem íntimas. Eu tinha dúvida se aquilo aconteceu ou não. Mas se você me perguntar sobre o dia do meu batismo, do meu chá, da minha ayahuasca, se eu tenho dúvida, eu digo que eu não tenho dúvida. Eu lembro o que aconteceu naquele dia. Eu lembro. A coisa mais constrangedora da nossa vida, para o nosso ego, é quando a gente tem que se deparar com aquilo que a gente, no fundo, acredita que não é real. A coisa mais constrangedora da nossa vida é quando você tem que se deparar com aquilo que você fala que acredita, mas você sente que isso não é real. E a hora isso que você sente e você tem certeza que não é real, isso vem e se mostra real para você.
Como é que uma pessoa fica quando aquilo que ela não acredita está estampado na frente dos olhos dela? Como é que ela fica? O que é que ela vai falar? Ela não tem mais o que dizer. Ou ela realmente é muito inconsciente e vai falar assim, vai ignorar, não, isso aí não é verdade, não, isso é loucura, isso é fanatismo. Ou então ela vai perder o rumo da vida dela. Ela já não vai mais vivê-la, a própria vida, mas vai viver a vida de Cristo, a vida do Espírito nela. Isso é diferente. Isso não quer dizer que ela vai ser uma escrava. Isso não quer dizer que ela não vai viver como as pessoas normais. Eu sei que eu vivo. Só que essa marca nunca mais vai sair da vida dela. Nunca mais. É um selo. Foi penhorado em você. Garantia. Espírito Santo. Gente, tá bom. Não consigo mais falar hoje, não. Eu acho que nem precisa nem editar essa live, talvez, porque essa live foi muito... Eu saí do script, até porque eu fiz uma live hoje pela manhã. Pela manhã tá mais didática, a live da manhã. Essa da noite eu perdi o norte aqui. Lembrando de emoções passadas, mas que me marcam até hoje. Eu acho que o dia mais impressionante da vida de um homem, de uma mulher, é o dia que ele percebe o Espírito. Parece que é o dia que ele sente uma atração impelindo ele, conduzindo ele voltar para o jardim da inocência. O jardim que ele fugiu por causa da vergonha, por causa da ciência do bem e do mal. E de repente, quando ele tem um vislumbre do Deus do jardim, ele volta a ser inocente novamente e a não ter vergonha mais da sua nudez e a falar com Deus pelado, sem barreiras, sem interferências, sem culpa, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus em Cristo. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ele é a porta. Deus abençoe. Obrigado por me ouvirem até aqui, compartilhar esse testemunho da minha jornada pessoal de fé. Eu espero ouvir vocês uma hora dessa, partilhando o testemunho de vocês, pessoal, da jornada de vocês, das experiências e momentos de você com o seu Jesus Cristo. O nosso Jesus. A paz, meus irmãos. Boa noite. Segunda humana, viu? Foi bem humana e foi bem também espírito. Aleluia.